Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia oficial. Eu quero ser um ajudador, um auxiliador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, grupos de oração e os fiéis em geral, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. É assim que nós vamos viver a nossa vida de cristão de forma, perfeita, pelo menos a busca da forma perfeita, né? Bem, liturgia do dia 16 de maio de 2025, sexta-feira, é a quarta semana da Páscoa do Senhor Jesus. Ano litúrgico C, quando se destaca mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. Temos a cor dos paramentos litúrgicos branca, conforme eu estou simbolizando com esta veste aqui. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 26 ao 33. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o Salmo 2 da Bíblia Vulgata e também da Bíblia de Jerusalém. Os versículos 6 ao 7, 8 ao 9, 10 ao 11, o refrão, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Repitamos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito.
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Repitamos, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E agora o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo mais amado, São João, certamente era o mais novo do grupo dos 12. O Evangelho escrito por São João foi o último escrito. João viveu quase 100 anos, cerca de 100 anos, e escreveu por ordem de Jesus, que lhe apareceu em visão, depois já de ressuscitado. E João viveu também com Jesus, quando passou pelo seu tempo histórico aqui na Terra. O Evangelho é escrito por São João, capítulo 14, versículos do 1º ao 6º. Mas antes vamos aclamar o Santo Evangelho, vamos homenagear o Evangelho, vamos com alegria recebê-lo com um cântico da aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, Jesus compreende cada um de nós mais do que nós mesmos. Pôs-se intensamente ao lado dos discípulos e lhes compreendia o que se lhes passava na alma. Não se perturbe vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E foi o que os discípulos fizeram, confiaram no Senhor e abraçaram a causa do reino até o fim. Seu Evangelho nos faz encontrar com Deus, com nós mesmos e com o próprio Cristo. Não se perturbe o vosso coração, vou preparar um lugar para vós. Os discípulos estavam perturbados com o anúncio da morte de Jesus, com a mesma perturbação que pode tomar conta de nós diante da morte de algum de nossos queridos ou da lembrança de nossa própria partida. Jesus deu-nos uma resposta tranquilizadora. A separação não é definitiva. Poderemos estar reunidos para sempre na casa do Pai, no grande encontro dos que se amam. Junto dele, a felicidade é completa, é eterna.
eterna por todos os séculos dos séculos. Vamos a mais uma interpretação do livro Palavra e Vida. Essa anterior foi do livro Deus Conosco. Agora, o livro Palavra e Vida. Deus nos oferece em Jesus um lar. Um lugar no qual nos sintamos acomodados, acolhidos, amados de maneira incondicional e gratuita. Hoje, por enquanto, estamos em peregrinação aqui na Terra, caminhando. Somos a igreja militante. O caminho não é outro senão Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É importante, pois, saber que onde estamos agora não é a casa definitiva, nem minha família, nem minha cidade, nem minha nação, nem mesmo minha igreja. E B, o caminho, seguir Jesus, pode ser difícil, mas é a única maneira de chegar à plenitude de vida. Temos aqui mais uma interpretação do dia a dia com o Evangelho. Os discípulos de Jesus, com a notícia de que ele vai deixá-los, perdem a serenidade. Perdemos a serenidade quando nos falta um ponto de apoio, quando não sabemos onde vamos, mas Jesus os tranquiliza, que ponham total confiança nele, assim como confiam em Deus. Jesus pessoalmente vai arrumar um lugar para eles na casa do Pai e no momento oportuno virá buscá-los. Eles, que se mantêm fiéis no seguimento a Jesus, viverão para sempre com ele na glória do Pai. Quanto ao caminho para chegar a Deus, eles o conhecem. É o próprio Jesus. Com sua vida, morte e ressurreição, Jesus nos precede no caminho. Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Cabe aos discípulos não perderem a direção, nem dispensarem o inseparável companheiro de viagem, o próprio Jesus. A interpretação do texto muito boa. Agora é a hora dos santos. Vamos falar dos santos do dia, porque eles seguiram Jesus, por isso são santos. São João Nepomuceno é santo do dia 16 de maio. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, que é um religioso pertencente à congregação do Santíssimo Redentor, é um redentorista, João nasceu no ano de 1330. Apesar de ter pais pobres, João conseguiu se formar doutor em teologia e direito canônico na Universidade de Praga. João Nepomuceno sabia que sua verdadeira vocação era o sacerdócio, a pregação do Evangelho. Quando finalmente recebeu a unção sacerdotal, pôde colocar em prática o seu talento de orador sacro. E o fez de forma tão brilhante e foi convidado a ser capelão e confessor na corte. Tornou-se confessor da rainha e provocou a ira do rei. A tradição diz que o rei teria exigido que João violasse o segredo da confissão da rainha, coisa que ele se negou e por isso foi torturado e morto. O seu corpo foi jogado nas águas do rio Moldávia e foi descoberto e recebeu digna sepultura na igreja de Santa Cruz. Santo do dia 16 de maio. São Simão Stock. De acordo com o site nsdagloria.com.br, Simão era inglês, viveu no século XIII e morreu em Bordeaux e frequentou também a Universidade de Oxford, onde se doutorou em teologia. Oxford, Inglaterra. É venerado na Ordem do Carmo, pela sua grande santidade e admirável devoção à Virgem Maria.
A festa de São Simão Stock sempre foi celebrada em 16 de maio, como sendo o dia de sua morte. Pensa-se que era natural do condado de Kent e que muito jovem optou por uma vida eremítica, uma vida de oração, fora do mundo secular, vivendo muitos anos na concavidade de um tronco. Abriu uma cavidade no tronco e ficou vivendo ali. Por isso lhe chamam Stock, que em inglês quer dizer tronco. A partir de 1232, os carmelitas visitaram várias vezes a Inglaterra, até que em 1242 fundaram lá o seu primeiro convento. Numa destas visitas, Simão conheceu os carmelitas e deixou-se cativar por eles, vindo a pedir o hábito da ordem. Dirigiu-se para a Terra Santa com os religiosos, tendo vivido no Monte Carmelo, quando em 1242 os carmelitas fundaram na Inglaterra a organização. Simão os acompanhou e interveio nas primeiras fundações. 5 anos mais tarde, a ordem celebrou o capítulo geral e Frei Simão Stock foi eleito prior geral da Europa. A vinda dos carmelitas para a Europa e a sua rápida extensão atraía a si imensos jovens universitários cativados pelo estilo de vida do Carmo, desencadeando-se ao mesmo tempo uma onda de ciúme e inveja em muitos setores da igreja. Párocos, reitores e bispos moveram uma guerra surda aos carmelitas, não deixando construir igrejas e obrigando-os a impostos e serviços graves e insuportáveis que nunca tinham tido no Monte Carmelo ou em outros conventos na Terra Santa. Em 1251, Frei Simão Stock convocou um capítulo geral pedindo a toda a ordem que rezasse noite e dia pela resolução do problema. Acudiram ao céu e ao Papa. São Simão liderava esta campanha, rezando com insistência à Mãe do Carmo, para que deles se compadecesse. Um dia em que, como tantas vezes rezava a oração do Flos Carmeli, apareceu-lhe a Virgem Maria na sua cela e entregou-lhe o escapulário, dizendo que este símbolo era o sinal da sua proteção para com os carmelitas e para quem, a partir de então, o usasse. Pensa-se que esta aparição se deu na noite de 15 ou 16 de julho. Era o ano de 1251. A 13 de janeiro de 1252, o Papa escreveu uma carta aos bispos defendendo os carmelitas. Porém, 4 anos mais tarde, sobreveio um novo ataque aos carmelitas, e mais perigoso que o primeiro, pois os frades estavam divididos, uns querendo apenas a vida eremítica, tal como se vivia no princípio no Monte do Carmo, outros, como Frei Simão Stock, pretendiam uma vida equilibrada e adaptada à Europa, solidão, apostolado, o que exigia a fundação de conventos, não no deserto, mas junto das cidades e de universidades. Recorreu Frei Simão, prior geral da organização, ao Papa, que lhe concedeu razão e proteção. Mais uma vez, em 1264, Simão presidiu ao capítulo geral em Tolosa, na França, vindo a morrer em Bordeaux no ano de 1265, onde ainda hoje se guardam seus restos mortais. Santo do dia 16 de maio, Santo Honorato de Amiens. De acordo com o blog Fraternidade São Gilberto, Honorato é um nome latino, honoratus, que significa, em primeiro lugar, pessoa a que se honra por seus merecimentos. Santo Honorato, padroeiro dos padeiros, foi bispo da localidade francesa de Amiens, no século VI. Nasceu em Port-le-Grand, em Poitiers,
e morreu na mesma localidade em 16 de maio, na primeira metade do século VII, ao redor de 650. Era membro de uma das famílias mais importantes do país e praticou desde a infância a virtude. São Beato foi seu mestre e guia espiritual e, falecido prelado, Honorato foi escolhido para sucedê-lo, em que pese a sua resistência, já que não acreditava merecer tal honra. Seu bispado foi significativo por uma série de prodígios que demonstraram sua santidade, sendo numerosos milagres durante a vida e depois da morte, registrados para a posteridade. São-lhe atribuídos ao longo dos séculos uma infinidade de milagres. Paralíticos andavam, surdos ouviam, cegos viam e prisioneiros recobraram a liberdade. Santo Honorato tinha claramente como protegidos os moleiros e padeiros. Seu culto saiu dos limites do bispado e se estendeu primeiro por todo o país e mais tarde mais além das fronteiras. Em 1202, o padeiro Renaud Terrien doou em Paris, na França, terrenos para construir uma capela em honra ao santo. Mais tarde, esta chegou a ser uma das mais ricas da cidade, dando lugar, aliás, a Rue e ao Faubourg Saint-Honoré, uma das ruas mais famosas de Paris. Em 1400, os padeiros parisienses estabeleceram sua confraria na igreja de Santo Honorato, celebrando desde então sua festa patronal em 16 de maio e propagando esta devoção por todo o mundo. Santo Honorato, padroeiro, patrono dos padeiros e moleiros, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele atende a você se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, afinal de contas, ele é onisciente, além de onipotente e onipresente. Mesmo que seja um não, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora eu não entendia, ficava às vezes até meio irritado, mas depois eu fui compreender. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus no passado, não estaria aqui. E agora eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico. Como nós dizemos, católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará em sua glória e teremos corpos glorificados, semelhantes ao dele, para vivermos por todo sempre, definitivamente, perpetuamente, por todos os séculos dos séculos, a vida eterna, com Deus, em felicidade plena. São Paulo já disse: a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no juízo final, na volta de Jesus. Para isso, temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que não nos cabe decifrar. Criatura não decifra o Criador, nós somos criaturas. O mistério da Santíssima Trindade é Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Redentor, Deus Espírito Santo, nosso defensor, nosso discernidor aqui na terra, Ruach HaKodesh, no hebraico. Creia em Jesus como Deus, seja batizado para ser liberto do pecado original e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, que tira a vida eterna. Confesse auricularmente, junto com o padre, e quando for pecado leve, confesse durante a missa no ato penitencial. Sempre
ore a Deus. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. São João Paulo II, rogai por mim, rogai por nós. Cristo Jesus, olhe sempre por mim e por todos que estão ouvindo ou vendo esta mensagem. A paz. Acesse @PauloRobertoMaciel 6